Hello? No, wait a minute. Camera meeting. Wait a minute. Alguma coisa está bem estranha aqui. Start video. Okay. Deixa eu ver o link. Invite. Copy URL. Abrir o WhatsApp. Ok, já está gravada. Depois vamos ter que editar a gravação. Deixa eu arrumar o cobertor da cabeça. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver. Ok. Tem alguém aí? Boa noite. Ups. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, vamos aguardando para ver a gente chegando. Ups. Ok. Bom, como dá para ver, ainda está bem frio. Bom, deixa eu acender mais uma luz que está meio escura. Tá chegando gente. Eu já volto. Muito bem. Oba! Muito bem. Muito bem. Ok. Eu quero agradecer a todos vocês pelo empenho na procura de casa, tá? Eu estou muito agradecida e realmente eu estou... não posso dizer que eu estou animada com o trabalho de fazer a mudança, mas que eu estou animada com a ideia de estar com vocês, tá? Então, enquanto que eu dou mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém para a aula de hoje, né? Deixa eu comentar que também eu estou tentando conseguir orçamentos para saber, ter noção de quanto que vai custar a mudança, tá? Aqui, bom, como eu estava super ocupado com a dissertação, não consegui começar esse processo.
Eu agradeço a colaboração também de vocês, de estar vendo. Não é uma mudança pequena, porque eu tenho muito... Algumas pessoas acham que é tralha. Né? Mas tá bom. Será que temos mais alguma coisa para comentar enquanto que ainda estou enrolando um pouquinho? Porque geralmente tem uma ou duas pessoas que costumam entrar na aula. Então, estou meio dando um... Abre o microfone aqui, Sensei. Eu não ouvi. Pode falar mais alto. Abri o microfone aqui. Ah, sim. A Lilian falou que agora são 2 pessoas para costurar Hakushu. Oi! Que legal! Que legal! Quem mais vai costurar? Ela está presente aqui. Oi! Que bom! Que bom! É uma cerimônia muito bonita, tá? Então, depois me passa o WhatsApp, o e-mail individual. Bom, a Lilian também já pode estar passando os links e senhas, tá? Para acesso também ao material do estudo dos preceitos, né? Sim. Legal, legal. Vamos fazer uma sangue forte aí, tô vendo. Muito bem. Isso. Que bom. Que bom. Ok. Bom, já são... eu vou dar mais 1 minuto. E quem entrou, entrou. E quem não entrou, não entrou. Muito simples. Tá? O PowerPoint já está aqui. Ui. Beleza. E como que estão de frio ali? Agora está bem quentinho. De calor humano, né? Mas eu venho notando, não, obviamente, eu venho olhando para ver no que estou me metendo, né? Mas estou vendo que Passo Fundo tende a ser um pouco menos úmido do que Porto Alegre. Acho que sim. Tende a ser um pouco mais frio, mas tende a ser menos úmido. Então, estou de impressão que o resultado final é que incomoda um pouco menos. Muito bem, já deu 8h15, já enrolei mais que o suficiente. Então, vamos lá, tá? Então, boa noite para todos. Hoje aconteceu que a sala está vazia, depois tem pessoas que estavam aqui praticando, precisaram sair, e outra pessoa que normalmente vem, não veio, depois vamos saber o que houve. Mas, então, estamos estudando os 4 votos do Bodhisattva. Aí, como a aula de hoje não vai ser tão grande, eu acabei com pouco tempo para preparar a aula. Eu sinto muito, peço desculpas, porque realmente eu estava em cima da dissertação, né? Quem já terminou o doutorado e tudo mais sabe exatamente o que é, né? E parabéns para o novo doutor aí na sala. É? Mas, vamos lá, tá? Aí, como eu vou fazer uma aula um pouco mais curto hoje, talvez vocês possam aproveitar e assistir a aula de semana passada, tá? Aí vocês que veem, tá? Muito bem, então vou compartilhar a tela, assim que eu me lembrar como, ok? E vamos lá. Quero
Agora, mini curso, compartilhar a tela. Ok, muito bem. Então, nosso curso, como eu falei, é o Zen e os votos do Bodhisattva, que são 4, tá? Essa é a segunda aula. Então, primeiro tá aqui em japonês, que é a versão que eu mais aprendi, e em seguida, tradução. Então, o que são? Seres são inumeráveis, faço voto de libertá-los. Delusões são inexauríveis, faço voto de extingui-las. Os portais do Dharma são incontáveis, faço voto de penetrá-los. O caminho de Buda é insuperável, faço voto de realizá-lo. Agora, tem um detalhe, quando a gente está recitando em grupo esses votos e esses versos dentro de nossa prática, a gente faz com outro tipo de pronúncia, tá? Mas, não, talvez não seria declamatório, mas, então, eu vou fazer no estilo, tá? E vai com sininho também. Seres são inumeráveis, faço voto de libertá-los. Delusões são inexauríveis, faço voto de extingui-las. Os portais do Dharma são incontáveis, faço voto de penetrá-los. O caminho de Buda é insuperável, faço voto de realizá-lo. Desculpem o erro de pronúncia. Outra hora eu faço de novo. Nem com essas palavras complicadas de português, né? Mas, vamos lá. Ok. E aqui, nós vamos olhar esse segundo verso. Primeiro, me avise, estão vendo o PowerPoint? Ok, tá. Muito bem. Ok, então, em japonês, Bon no Mujin Segandan. Então, ele é traduzido como ansiedade e ódio. E esse bom no fundo, ele significa as paixões da vida, tá? Então, nós temos ansiedade e ódio, os desejos delusivos, né? Deludidos, os desejos que nos enlouquecem, tá? Aí, em seguida, inexaurível, então não acaba nunca mais. E nós, fazer voto de cortar, e subentendido, elas todas. Então, quer dizer, quem está dentro desses, eu esqueci o termo, mas não é parêntese, mas, né? São as coisas, vamos dizer, subentendidos, tá? Para o budismo, essa ansiedade e ódio são considerados os desejos delusivos, ok? Bom, seguindo. Frequentemente, quando eu falo desse verso,
Delusões são inexauríveis, faço voto de extingui-las. Alguém da turma, muitas vezes psicólogo ou psiquiatra, fala, mas está errado, deve ser ilusão. Está usando a palavra errada. Aí eu respondo, não, eu estou com a palavra certa. É delusão mesmo, porque nesse ponto estamos louquinhos mesmo. Estamos tantos numa alucinação coletiva e que aos poucos vamos estar explicando, é por isso que estamos estudando, né? Então, realmente vamos ficar com a tradução delusão. De acordo com o dicionário, de acordo com o Google, a primeira definição que apareceu, estava sem tempo, delusão, substantivo feminino. Ilusão afetiva, não é o caso agora, sensitiva ou intelectual, engano, delírio. Aí sim, né? Estamos em pleno engano e basicamente um delírio coletivo, acreditando num eu separado e permanente, vivendo como se a vida fosse durar para sempre, esquecendo e não enxergando a transitoriedade das coisas. Então, sim, estamos num delírio. Não no sentido psicológico, comum, do senso comum, mas no sentido budista, tá? Bom, aí, para a psicologia, sim, delusão é perturbação sensitiva grave. Por exemplo, uma alucinação. No sentido de psicopatologia, por extensão, passa a ser o delírio crônico, avesso à razão ou ao confronto com a realidade, como delírio paranoico. Bom, tudo isso combina com os ensinamentos do budismo, que estamos todos num delírio coletivo crônico. Mas, então, por isso que ficamos com a tradução delusões e não ilusões. Porque ilusão é né, pelo dicionário, é substantivo feminino, erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Então, é uma coisa bem mais light, né? E o efeito artístico produzido por ilusionismo. Na parte da ilusão, muitas vezes tem uma certa compreensão do fato de que está errado, né? Porque não está percebendo a realidade mesmo, né? A gente olha para as ilusões ópticas, né? A gente sabe que mesmo que os olhos estão meio, né? A gente sabe que não é uma coisa real, né? É um tipo de desenho que realmente tem um efeito de entortar os olhos, né? Mas que não é realidade. Mas delusão, a gente fica achando que é realidade, acreditando que é realidade, é uma delusão coletiva que compartilhamos, tá? Desse eu separado e permanente, da não transitoriedade das coisas, etc, etc. Ok? Bom, seguindo. Aí, novamente, vamos olhando, aí visualmente, a diferença, vamos dizer, entre delusão e ilusão. Então, peguei essas duas imagens, né, um pouco para captar o efeito quando estamos dominados pelas delusões. Então, novamente, para a psicologia budista, estamos, sim, né, do mesmo jeito dessa primeira imagem. E a ilusão, realmente, dependendo da composição de luz, das imagens, a gente enxerga coisa que não está lá. Eu achei lindíssima essa imagem aqui,
a gente acabar vendo um rosto feminino de um desenho que é só de galhos de árvores. Né? É isso aí. E aí tem o ponto principal dessa aula. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Porque também é pelas nossas expectativas que nós fazemos a nossa vida acontecer. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes, em lugar de estarmos enxergando a realidade, estamos enxergando de certa forma, aquilo que nós esperamos enxergar. Muitas vezes, a expectativa que está definindo, criando o que nós vamos enxergar, está baseado em crenças inconscientes, mas muitas vezes o que nós enxergamos está muito mais de acordo com as nossas expectativas e não com a realidade. E nós fazemos a nossa vida andar de acordo com as nossas expectativas. É por isso que é tão importante aprofundarmos cada vez mais na meditação, e, inclusive, não somente a nossa meditação silenciosa do Zazen, mas também as meditações reflexivas, as práticas de autoanálise, as práticas de estar analisando também como que funciona a transitoriedade, como que funcionam os 4 nobres verdades. E, né, no nosso caso, desse mês, das aulas, como que funcionam os 4 votos do Bodhisattva. Meditações refletindo o que é a compaixão sábia e o que é a compaixão babaca. E como que eu estou aplicando os ensinamentos budistas na minha vida diária. Às vezes ficamos tão no correria, né? Levanta de manhã, já começa, para cá, para lá. Aí, quando finalmente chega o final do dia, capotamos na cama. E cadê o espaço de reflexão? Tá? Estão tendo, sim, o espaço de zazen, e um pouco é um pouco de reflexão, ouvindo eu falar, tá? Mas também é interessante de, né, sentar e fazer, ir aprendendo a fazer um pouco de meditação analítico, que seria o Insight Meditation, tá? Nós vamos entrar um pouco mais nisso na próxima aula, tá? Então, por hoje, aí terminou o PowerPoint. Como falei, eu estava com muito pouco tempo, então eu vou parar o compartilhamento de tela e deixo espaço para vocês colocarem perguntas, comentários, partilhas. É tudo com vocês agora, tá? Sim. Uma questão que a Sensei sempre fala: qual a diferença entre o santo e o Bodhisattva? Bom, em primeiro lugar, o santo está no cristianismo e o Bodhisattva está no budismo. Ok. Bom, o Bodhisattva
São duas maneiras de olhar o termo Bodhisattva, tá? Uma maneira de olhar seria, sim, figuras arquetípicas, palavra de psicologia, né? Mas arquétipos, energias que todos nós temos. Uma representada por uma figura chamada Kannon, que simboliza compaixão. Outro simbolizado por uma figura chamada Jizo Bodhisattva, que simboliza quem cuida de crianças, dos animais e da própria terra. Estou esquecendo os nomes. Da sabedoria. Alguém? Ai, tá, Rosana. Eu estou cansada hoje. Manjushri. Isso, Manjushri. Estava só vindo Miroco, mas não é Miroco. Manjushri, que é a imagem principal que é usada em sala de zazen, e simboliza sabedoria, tá? Ele, na verdade, não, tanto, ele nem é chamado... agora me pegou. Eu não fiz dever de casa de pesquisar essas coisas de memória, está falhando. Não me lembro se Manjushri é classificado como Bodhisattva ou não, tá? Acho que talvez o Daiho-san está mais atualizado nessas coisas. Mas o Jizo é considerado Bodhisattva, né? Jizo Bodhisattva, tem uma mantra específica que a gente recita, só que é representado por uma figura de um monte de criança, né? Frequentemente. Às vezes é mostrado, sim, como um monge adulto, né? Carregando crianças. Tá? Então, tem essas duas maneiras que ele é representado. Tá? Você vai encontrar no Japão, quase sempre tem um cemitério associado com um templo, e geralmente vai ter 6 estátuas, no mínimo 6 estátuas de Jizo Bodhisattva, e cada um pouquinho diferente, segurando alguma coisa diferente, porque no budismo se fala de 6 reinos, que não é o tópico de hoje, então não vou nem começar. Mas cada um desses Jizo Bodhisattvas está em um desses 6 reinos. E parte da função do Jizo Bodhisattva envolve as crianças que morreram bem pequenos, ou ainda dentro do útero, ou nascem mortos, ou ainda bem bebê, tá? E no folclore japonês se considera que um feto, um bebê que morre assim tão cedo, o folclore diz que ele causa um grande sofrimento para a mãe e para o pai, né? Mas ênfase é dado na mãe. Aí dizem que, né, novamente, estamos falando de folclore, que essas crianças, por terem causado tanto sofrimento, eles não são permitidos ainda a cruzar o rio que vai para o outro mundo. E eles têm que ficar carregando pedras, construindo ponte para poder cruzar. E aí dizem que, mas o Jizo Bodhisattva, a função dele
é de ajudar essas crianças a construir seus pontes. Então, as mães e pais que perderam filho, elas vão nos templos fazer cerimônias e em casa elas vão acendendo vela, recitando esse mantra de Jizo Bodhisattva, justamente rezando para que esse filho que morreu cedo possa conseguir construir o seu ponte rapidinho para já chegar na outra margem. E, de certa forma, eu acho lindo esse costume, porque eu acho que ajuda muito no processo de luto a pessoa que perdeu essa criança poder sim, estar rezando para que essa criança esteja bem lá onde estiver. Tá? Ok? Kannon simboliza compaixão, misericórdia. É mais para o arquétipo, né? Algumas tradições, especialmente no tibetano, chegam a dizer que os símbolos de compaixão estariam baseados em princesas chinesas, ou isso, aquilo, outro, não sei. Mas para a gente no Zen, o que eu aprendi é realmente uma figura, um arquétipo, energia que está dentro de nós. Também essa energia de Jizo, cuidando de crianças, cuidando da terra, cuidando dos bichinhos, está dentro de nós. Manjushri, também, representando sabedoria, está dentro de nós. Tá? Deixa eu ver. Santo é uma criação da Igreja Católica. Bom, existe em outras religiões também. E é baseado numa pessoa que viveu mesmo, e que se acredita realizou milagres, e depois de todo um processo de nomeação, investigação e votação, etc., 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 foi elevado a ser considerado santo. Aí, mais ainda, ao rotular, dar o título de santo, se começa a criar a imagem de uma pessoa que não peca, que nunca erra, que está né, perfeito. Então, quando se fala, por exemplo, em São Francisco, ninguém imagina São Francisco bravo. Né? Ninguém imagina São Francisco pensando nas coisas que não devia pensar, ou tendo dificuldades, ou tendo insônia, ou tendo mau humor, ou preguiça, ou seja lá o que for. Né? Que o nosso próprio uso do termo é um santo. Já está dizendo, é uma pessoa, né, fora desse mundo, fantástico. Né? Pelo menos isso é a minha interpretação, tá? Ok? Devolvo o espaço para vocês. Inclusive, se alguém discorda com essa minha visão, também pode se manifestar. Tá? Perguntas, comentários, partilhas? Tá? Sensei? Sim. A pergunta também foi um pouco nesse sentido, de esperar que o praticante seja santo
Oi! Não, não vamos conseguir virar santos, né? Não vamos conseguir. Por mais que a gente se esforce, não vamos conseguir. E esse não é nem a meta, tá? A meta realmente é de fazer o melhor que podemos em cada momento. Vamos errar muito, mas, como vai ditado, cai 7 vezes, levanta 8. Erra 7 vezes, tenta acertar mais uma vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Tá? Então, eu prefiro que vocês interpretem os votos do Bodhisattva e os preceitos para quem vai costurar Raksu, ou até manto, para receber a transmissão dos preceitos, ou até para pedir receber ordenação monástica, ninguém aqui vai conseguir virar santo. Esquece. Tá? O que importa é que adotamos, sim, esses preceitos, esses votos, como direções, orientações para a nossa vida. Tá? E é importante também distinguir os preceitos e os votos dos 10 mandamentos do cristianismo. Porque falhar e, por exemplo, caiu numa fofoca. Tem hora que fofoca é gostoso, né? Especialmente se está com raiva de alguém. Oi, que gostoso ficar falando mal. É bom, e acontece que 4 dos 10 preceitos maiores têm a ver com o que sai da boca da gente, tem a ver com a fala. Então, mesmo que a gente caia na fofoca, percebeu, é de, errei, tá, faço o voto de não fofocar, de não falar dos erros dos outros, de não me elevar e rebaixar os outros, e blá, 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 e blá, blá, blá. Eu renovo a minha intenção de manter a fala correta e de evitar entrar nas fofocas. Eu estou sabendo, sou ser humano. Eu vou errar. Mas, buscando seguir os preceitos, a gente até que, né, diminui um pouquinho os nossos erros. Tá? Então, sem expectativas de virar santo, e sem confundir com 10 mandamentos, na base de que se não cumprir, virou pecador e vai para o inferno. Não, nós não trabalhamos dentro do conceito de pecado, não trabalhamos dentro de um conceito de culpa, tá? Nós trabalhamos dentro de um conceito de cultivo de compaixão, inclusive compaixão consigo mesmo, tá? Trabalhamos dentro de um conceito de estar fazendo o seu melhor e estudando, praticando, meditando, para que o meu melhor amanhã possa ser melhor do que o meu melhor de hoje. Deu para entender? Alguma pergunta, comentário, partilha? Opa, tá bom? Ok? Rafael, que está aí também participando da aula, tem alguma dúvida, alguma partilha? Tá tudo bem? Então, podemos encerrar a aula por aqui? Tá? Ok, então vamos lá. Tá bom. Tá, então, Rafael, tendo dúvidas, depois
aí você manda um e-mail, a gente vê o que faz, tá bom? Mas fico contente que você entrou, tá? Muito bem, tá? Ok, então vamos para o dedicatório. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos, universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Tá bom? Até a próxima. Vamos encerrando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.